Arraiá de ofertas é na Duda Center Calçados. Chegou o momento de aproveitar muitas ofertas especiais para você e toda a sua família. Temos vários modelos de botas e calçados super confortáveis e estilosos esperando por vocês. Então não perde tempo e vem pro Arraiá da Duda Center Calçados. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? A especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Venha transformar seu sorriso na Cleandonto. Os mais diversos tratamentos odontológicos com serviços de excelência nas áreas de clínica geral, implantes dentários, próteses dentárias, canal, facetas dentárias, cirurgias dos dentes cisos e muito mais. Cleandonto. A clínica do Dr. Frederico Vilarouca lhe espera na rua José Ribeiro Monte 372, no centro de Icó. Faça seu agendamento pelo telefone 88 9 97 71 21 20. Cleandonto, cuidando do seu sorriso. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana para uma boa conversa pessoas das mais diversas áreas. Meu convidado de hoje, ele é psicólogo,
e tem várias especialidades em áreas diferentes, sempre voltado aí para a saúde mental das pessoas, o conhecimento e a profundidade que ele desenvolve com seus pacientes. Ele também é psicólogo organizacional, coordenador ou trabalha na assessoria da rede de atenção psicossocial. Também foi professor universitário durante 4 anos na FVS. Ele aprovou diversos projetos, como, por exemplo, a Pai de Có, o Grupo Renascer da Terceira Idade, do Serviço de Residência Terapêutica de Icor e Iguatu. Aprovou ainda a unidade de acolhimento de adulto do município de Icó, unidade de acolhimento infanto-juvenil de Iguatu, também aprovou os projetos do CAPS 1 de Assaré, Araripe, Várzea Alegre, Cariús, Jucás, Cajazeiras e atua aqui no município de Icó desde 1987. Eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho o enorme prazer de receber o Carlos Prado na edição de hoje. Olha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações do JV Notícias e de toda a programação da TV Princesa do Vale. Além do nosso canal, você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e consumir todo o nosso conteúdo que está à sua disposição. Você que me ouve através da Estação Vale, a Voz da Ribeira, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, e você pode migrar para o nosso canal e nos acompanhar ao vivo. O Café Camarada está no ar nesta edição, nesta segunda-feira. Muito bem, vamos bater aqui um papo com o psicólogo Carlos Prado. Um grande prazer em receber o Carlos, o senhor, nesta edição do Café Camarada. Pastor Ricardo, eu gostaria de agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar falando com você, com todos os ouvintes, telespectadores, né, para que a gente possa trocar uma ideia sobre saúde mental, que é uma área que eu tenho fascínio. E tem grande paixão. Tenho. Muito bem, olha, eu vi aqui que o senhor tem realmente muito preparo, né? Uma vasta formação, também idealizador de projetos. Como surgiu, Carlos, essa paixão por trabalhar com pessoas, principalmente nessa área da psicologia? Acho que você vai se conhecendo mesmo quando muito jovem, né? A sua tendência. E eu sempre gostei de entender as pessoas, de ouvi-las e sempre fui fascinado pelas pessoas, sabe? O quanto elas faziam, o quanto elas podiam, o quanto essas pessoas mudavam o mundo. E a gente vem de uma geração, né? Eu, como disse, estou com 70 anos, então já passei muita coisa, muita água, mas a gente vai vendo, né, durante todo esse tempo, quantas pessoas, né, trouxeram contribuições para a vida das outras pessoas, né? E eu achei que isso era uma escolha minha. Então, fiz a escolha pelo curso de psicologia, né? Foi muito interessante porque o curso lá era integral, né? Bem diferente do modelo que é hoje, né? Tive oportunidade de ter grandes mestres lá e pessoas que nos ensinaram. E de lá para cá eu achei que esse era o meu papel, esse era o meu desafio, né? Era poder trazer, contribuir para que as pessoas conseguissem melhorar a sua condição de vida, entender a si próprio e conquistar aquilo que anseia, né? Aquilo que está dentro dela. Porque, infelizmente, nós temos uma sociedade que castra muito, né? Ela alimenta sonhos, cria ilusões, mas tira o chão da realidade, quando as pessoas querem, mas acham que não pode. Aí quando você mostra para ela que elas podem de verdade serem o que querem, isso abre uma porta infinita para ela conseguir galgar os sonhos e fazer deles realidade e trazer contribuições efetivas. Além desse profissional apaixonado que o senhor é,
Quem é o Carlos Prado como cidadão? Gosta de viajar, certamente gosta de ler muito. Quais são aí algum tipo de hobby que o senhor gosta? Olha, andar. As pessoas têm uma estranheza em relação a mim, porque eu não gosto de dirigir. Aliás, estou tirando carteira, já tirei de moto aos 70 anos, então tirei agora de moto, vou tirar de carro, mas nunca foi minha ambição tirar ou dirigir. Eu gosto de andar a pé, eu ando média 10 quilômetros todo dia, eu gosto de estar caminhando, eu acho que acordo muito cedo, 4 horas eu já estou em pé, é um hábito que eu tenho já há quase 50 anos, então, Sim. às 4 horas eu já estou botando a cara para pensar, para ver as coisas, é o tempo que eu acho que é mais produtivo para construir respostas, né? Entender como eu posso fazer mais, enfim. Eu acho que enquanto você está vivo, a proposta é aproveitar. Aproveitar o máximo e aproveitar bem, né? Inclusive, Carlos, caminhar é terapêutico, né? Caminhar promove qualidade de vida, né? Muita, né? Muito bem, então pegando aqui esse gancho aqui da caminhada, que é algo prazeroso que o senhor gosta, eu já começava conversando contigo sobre qual a grande diferença, Carlos, em viver e estar vivo. Existe uma diferença monumental ou é uma linha muito tênue? É uma linha tênue, mas a diferença é grande, né? Porque viver é biológico, né? Você está vivo, você nasce, mas tu sabe qual é o primeiro presente que você ganhou na vida? Olha, Foi dado por um homem de branco, que não era seu amigo. Ele pegou você pelos 2 pés, de cabeça para baixo, e sentou um tapa em você. o Mas, médico. eh, isso significou viver, então ele não estava contra você não, ele estava a seu favor, Sim. porque você não estava respirando e esse tapa lhe deu a respiração, lhe deu a vida, né. Então você tem uma máquina que é o corpo. Agora, como é que esse corpo funciona, né? Nós usamos a máquina. Qual é a consciência dessa máquina? Muitas vezes a gente não tem tanta clareza para nós. Nós somos inquilino de um corpo, né? Mas nós começamos a mostrar a nossa consciência no entendimento dos desafios que a vida faz, né? Você teve que quantos tombos tomou, né? Quantas quedas você teve para andar, né? E para falar, né? Depois para estudar, para aprender, quantas superações você teve que seguir. E depois disso, né, você vai construindo uma história de vida. Quer dizer, você vai se tornando ser ciente, vai tendo a capacidade de definir, né, a caminhada que você quer, o que você tem de objetivo, quais são suas metas. Então você começa a ter domínio da tua história. Você vai escrevendo essa história. Então, muito bem. Então, o senhor diria que o ser humano ele tem plena consciência dessa grande diferença de estar vivo e viver, ter uma vida de qualidade, onde ele pode construir, onde ele pode superar os obstáculos, ele tem essa plena consciência ou ele segue a vida como se, ambas as coisas fosse a mesma? Olha, tem muito dessa questão, né. Será que a maioria das pessoas entende o seu potencial? Será que elas têm consciência do quanto ela pode, Sim, né? A gente percebe que, as pessoas não foram preparadas para isso. As pessoas foram construídas para seguir, né, pensamentos, ideias, né, e não parar para refletir. O que isso representa para mim? Qual é a minha história? Onde eu estou ligado com essas questões? Quando você traz isso para você, você muda essa margem, sim. né, você passa de ser um espectador para ser um atuante, né, aí você pega as rédeas da sua vida, você faz ela acontecer no seu mundo, né, porque senão eu vou vivendo por isso, porque querem que eu faça isso, ou faz uma faculdade porque a família quer, ou vou trabalhar num lugar porque é mais fácil, é menos pesado, ou então mas eu não sonho em crescer, eu não sonho em me formar, eu não sonho em buscar por quê, né? Então, há uma diferença, mas eu vejo que essa diferença está muito nessa questão cultural.
na forma com que as pessoas, né, vivem o seu mundo, aonde ela vive, quanto são estimuladas, como, né, você pode receber. Então, aquelas que tiveram uma família que realmente, né, procurou reforçar, procurou mostrar, procurou dar conceitos, né, valores, essa pessoa vai se empoderando, sim, e vai abrindo espaço. Então, você vê, qual é a diferença de uma pessoa de sucesso e de não sucesso? Está só na capacidade dela entender como é que ela chega lá, né? Então, os que têm sucesso são aqueles que abriram portas, que foram, bateram na porta, derrubaram o muro, construíram estradas, mesmo onde não tinha, para chegar onde querem. As pessoas têm muitas fobias, medos de enfrentar essas dificuldades e ser protagonista de si mesmo, acreditar que podem. Quais são os medos, as fobias que as pessoas geralmente elas enfrentam para conquistar Olha, e ter essa, nesse ponto que a gente está trabalhando, realmente ter uma vida de qualidade, viver bem, ser alguém contente, feliz? vamos pensar assim, qual é um dos transtornos mais comuns hoje? Ansiedade. E por que que as pessoas são ansiosas? Porque elas não conseguem entender o seu próprio mundo, nem a sua própria história, né. Elas vivem uma angústia interna de buscar coisas, mas, né, o que que a sociedade dá a ela, né? Qual é o papel que nós vivemos dentro desse campo da sociedade? Então, Carlos, a ansiedade também tem esse aspecto, o senhor foi bem enfático, né, não ter um autoconhecimento de si mesmo, não se conhecer, não, ou melhor, não saber o que querem, não consegue administrar isso, então a ansiedade, ela Ela é também um produto que vai causando essas questões, só ok, que existem vários níveis de ansiedade, então eu vou trabalhar mais nesse campo sim, da pessoa e da superação, certo, porque eu entendo assim, tem as coisas patológicas, mas aí já é ok, transtorno, já são outras coisas, ok. né. Mas vamos pensar assim, a maioria das pessoas, por que que elas não são felizes? Porque felicidade implica eu ter sentido para a minha existência. E quando eu não tenho esse sentido, como é que eu posso ser feliz? Né? Né? Quantos casamentos, quantas separações, quantas pessoas, quantos lares, né, sem, vamos dizer, a questão da fé de acreditar, até acreditar Sim, em si sim. mesmo, né, de olhar para a vida e ter desafios, né? Então, isso tudo são limitantes. Carlos, das ramificações da psicologia, qual é a que mais, assim, você gosta? Existencial, A né, existencial. porque é aquela que fala sobre o ser, Sim, né, de você focar, assim, sobre a existência, sobre a construção das possibilidades, sobre o pensar, sobre a elaboração, sobre essa máquina viva que você recebeu de presente que precisa e pode ser, né, desenvolvida, elaborada, sim. crescida, né, muito da sua história. Muito bem, eu queria então que o senhor aprofundasse um pouquinho mais sobre, a mentalidade da psicologia humanista quanto à autorrealização, a conexão com os valores internos que a pessoa ela, desenvolve ou que talvez ela já tem, mas com o passar do tempo ela vai entendendo o que é isso. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto. Bom, todos nós buscamos a autorrealização. Então, dentro da nossa área, em qualquer papel, você quer se destacar, você quer ser visto, você quer ser, né, uma pessoa que contribui. Mas como é que você chega nesse resultado? Quando você olha para dentro, não para fora. Né? Quando você começa a entender a si próprio e começa a buscar em você quais os fatores que podem lhe ajudar nessa estrada. Sabe? Se você começa a olhar para você e se desafiar, olha, eu preciso, para isso eu preciso disso, para aquilo preciso daquilo, aquilo eu vou aqui, né? Vou fazendo assim. Então, eu vou começando a abrir fronteiras, eu vou começando a criar umas possibilidades. E qual é o elemento que você tem? Seu pensamento, né? Ele vai te dando, né, esse nível de consciência, esse nível de percepção, esse nível de olhar para frente, de se superar, de construir esse espaço. Então, eu cheguei aqui, tinha uma unidade CAPS. Aí eu falei assim, não, é uma unidade CAPS. Aí surgiu a proposta do governo expandir. Falei, agora é a hora. Se os caras estão expandindo e vão investir, pô,
tocar Nós para abrir. temos muitas ideias para colocar em Então, prática. era 7 municípios. Aí daqui, aí fui abrindo no INCO, né, CAPS tipo 1, CAPS tipo 2, né, adulto, infanto-juvenil, AD, álcool e droga, depois fomos criando a residência, depois a unidade, enfim, várias unidades, né? Aí depois a gente foi abrindo em outros municípios, né? Cedro, Oroz, Lavras que podiam ter, nós levamos os projetos para os digníssimos prefeitos na ocasião e fizemos os projetos serem implantados. E hoje tem. Só 2 municípios não puderam porque não tinha população suficiente para poder montar. E fomos abrindo em outros locais também. Então, isso é olhar para frente, isso é ver. Né? Mas são outras áreas, que importa que seja outra área, seja outro município. Se eu sei fazer e se eu posso fazer, aí nós vamos fazer parceria. Né? Eu montei a unidade de acolhimento de adulto aqui, mas fiz parceria com o Iguatu para montar o AI lá, unidade de acolhimento infantil e juvenil lá, para a gente dividir. Ele mandava adulto para mim, eu mandava criança para ele, que era outra área. Uma parceria. É uma parceria. Então, a segunda residência que foi montada, né, e para você ver, agora que está se montando aqui na nossa região. Até então, Icó e Iguatu eram únicos que tinham residência terapêutica aqui implantada. A nossa é de 2004. Né? Muito bem, Carlos. A autorrealização, né, às vezes, quando alguém tem isso bem definido, sabe o que quer da vida, eu vou usar uma palavra aqui, mas não num sentido negativo, é alguém que se torna obstinado, luta por aquilo que quer, vai atrás e tal. E algumas pessoas começam a dizer, olha, é alguém extremamente egoísta, é orgulhoso, é alguém tal. Então, como se houver essa crítica diante de pessoas que realmente sabem o que quer da vida, são determinados e segue um caminhão desgovernado. Ele vai porque ele tem um propósito. Você está descrevendo Jesus Cristo. Ele chegou no mundo dessa forma. E ele fez o que tinha que fazer. Ele mostrou a realidade que tinha que ser vista. Né? Quando ele vai lá e tira da varinha, limpa o chão e escreve, atira a primeira pedra quem nunca pecou, ele mostrou para todas as pessoas, tome consciência de si, olhe para você, olhe o seu potencial, olhe o que você tem para fazer, qual é a marca que você vai deixar nesse mundo, qual é a tua história, tá? Eu não quis trazer religião, Claro. mas só para a gente entender Fique à assim, vontade. todo mundo é um desafio. Sim. Se você aceita o não, você se limita. Por que eu não vou montar? Por que eu não podia montar? Né? Agora, eu fui coordenador da rede durante muitos anos, décadas, né, da rede inteira. Aí, em 2021, eu passei mal, aí tive vários problemas de saúde, aí quando eu voltei, né, eu já pensava em outra coisa, porque eu já estava vendo que precisava crescer em outro lado, né? Aí eu fui construindo uma proposta que eu estou aplicando agora, desde o final de 2024, de estar trabalhando nas UBS, como psicólogo da rede, mas num trabalho bem específico para a gente poder dar transparência da saúde mental no território, eu poder entender os pacientes Sim. do território. Então, é uma coisa nova que eu não vejo em outros lugares, mas que é necessário. Eu preciso saber o que as pessoas estão, como elas estão. Quais são suas necessidades? A gente hoje tem mais de 20 e tantos mil prontuários na rede de saúde mental. Então fica muito complexo a gente ver toda essa realidade. Né? Então, no território, eu vou podendo fazer de uma forma diferente e trazer depois outras equipes para completar. Então, é esse olhar. Vou trazendo isso para coisa prática, porque você está me colocando assim. Claro. Qual é o desafio de cada ser humano? Primeiro, ele aprender a se conhecer. O segundo, ele usar todo esse potencial, essa máquina que Deus deu tão perfeita, né? Que nós precisamos aprimorar. Segundo, é acreditar, é ter fé, né? É ter fé em si próprio, é poder ter consciência de que você não é limitado, Sim. que a limitação pode existir. Mas veja quantas pessoas que não têm nem escolaridade e construíram o seu sonho e fizeram acontecer. Por quê?
porque eles persistiram, porque eles buscaram outros caminhos e encontraram dentro dele elementos para subsidiar essa persistência, essa vontade, esse aguerrido, esse caminho, né? E isso está lá, a máquina é perfeita, ela veio pronta. Muito bem. Toda essa percepção interna do ser humano, de compreender tudo isso que o senhor tem colocado, o senhor diria que isso está dentro do campo da consciência emocional? Tá, com certeza, né? Porque é uma coisa que você tem que trabalhar em você, né? Essa ciência, essa capacidade de você perceber, né, tudo que rola em você. Eu, às vezes, procuro não colocar numa linguagem técnica, Sim. mas para a gente poder estar falando. O emocional, né, é que nos guia, sabe? É aquilo que te dá orientação, né? É aquilo que vai te despertando. A angústia não é totalmente negativa, ela é necessária, porque ela vai fazendo você ficar inquieto, fazendo você, né, criar perspectiva de olhar. Eu não posso apagar uma coisa, se minha mente está trazendo para a tona, né? Então eu vou começar a entender aquilo em mim e vou começar a trazer essa coisa para aquilo que eu preciso trabalhar em mim, né? Então eu vou mudando, vou me transformando, eu vou me superando, eu vou construindo. Acho que todo mundo já passou por fases assim, até na doença, né? Para você superar uma doença, muitas vezes você tem que ser resiliente dentro de você, sabe? Querer viver, porque muitas pessoas se deixam morrer, né? Desistiram da É, vida e simplesmente praticamente estão mortos ainda vivos. muitos ainda estão em pé, mas só a máquina, né? Ô Carlos, como você lida com essa questão das relações significativas e o apoio emocional? Olha, o apoio emocional é muito importante para qualquer pessoa, né, desde a criança. Então, você imagine você nascer num ambiente onde as pessoas não olham para você, não te estimulam, não constrói desafios junto com você, né, e você não sente apoio, no sentido de olhar para si próprio, não encontrar bases, porque se você não tem, como é que você vai desenvolver, né, se você não percebe isso em você? Tem, mas se eu não estou olhando, não conseguindo identificar em mim, né? Então, é claro que esse apoio, esse lado emocional, esse faz parte do ser humano, né? Então, as relações, em tudo que está voltado, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer campo que você vai, essa questão das relações estão inseridas, né? Muito bem, Carlos. Olha, eu vou chamar nossos comerciais, o bate-papo está muito gostoso. No retorno, eu vou pedir você para aprofundar um pouquinho mais sobre relações significativas. O emocional precisa de todo esse apoio, né, de toda essa interação. E fique pensando aí para você nos falar sobre, de fato, o que seria relações significativas. Muito bem. Olha, eu vou chamar os nossos comerciais. No retorno, nós continuaremos batendo esse papo gostoso com o Carlos Prado. É muito conhecimento, né, muito capaz. Não falta palavras, né, para responder as perguntas. Daqui a pouquinho. Não sai daí não, é rapidinho, eu volto já já. Aqui é o Júnior da Língua, né? Como todo mundo conhece. E a gente serve aqui o que temos mais de qualidade, né? É a especial, a língua de boi, temos espetos variados, temos baião, arroz de leite, entendeu? Uma grande demanda aqui, que o pessoal gosta e aprova. De segunda a sábado a gente está aberto aqui a partir das 16 horas, entendeu? Até as meia-noite. Na Duda Center Calçados, você pode encontrar o calçado perfeito para cada passo na sua vida, tanto no adulto quanto no infantil. Temos uma
uma variedade incrível em modelos, marcas para todo estilo e ocasiões. Venha nos visitar na rua Francisco Maciel, número 2442, no centro de Icó, e encontre o par perfeito para você e sua família. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Tá cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada? E precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro. Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Clavel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo, ou até um cartão de crédito, ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. Estamos de volta logo após os nossos comerciais, uma paradinha rápida para os nossos colaboradores chegarem até você, trazendo aí informações do seu interesse. Olha, estamos batendo um papo muito gostoso com o psicólogo Carlos Prado. Ele tem bastante conhecimento nessa área da saúde mental. Estamos aqui trabalhando alguns temas que certamente são de muita importância e relevância para você. Carlos, muito bom estar contigo. Nesse segundo bloco aqui, vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa, né? Vamos. Rapaz, eu tenho 47 anos de atuação, então tenho muita história Olha, já quero e deixar aprendizado. Pois é, já quero deixar aqui o convite para a gente, em outro momento, trabalhar outros temas bastante espinhosos que estão aí nos nossos dias, né? Estou à disposição. Temas extremamente atuais que estão aí perturbando a turma, né? E Beleza. certamente
47 47 anos, de rapaz. exercício, de prática, de todo dia. Isso dá muita confiança em quem está ali sentado tendo uma consulta contigo, viu? Rapaz, eu tento passar a ideia, não pelo tempo, Sim, mas de que eu tô lá para ouvi-lo, sim, né? E na medida que ele vai trazendo, eu vou me inteirando sim. para poder fazer com que ele entenda a si próprio, né? Muito bem. É o legal. Mas esse tempo ajuda. Ajuda demais. Olha, muito bem, Carlos. Só mais um pouquinho aqui sobre essa questão das relações significativas, né? A partir de que momento eu percebo que a relação que eu estou tendo com o outro, seja familiar, talvez no casamento, entre amigos, no trabalho, até que ponto eu posso ter uma certeza absoluta de que esse tipo de relacionamento ele não é mais significativo, que isso vai trazer um prejuízo para minha saúde emocional? Olha, uma relação saudável é aquela que se soma, Hum, né? Sempre o resultado dela é uma contribuição de um para o outro no sentido de crescimento, né? Eu troco uma ideia com você, eu abro um espaço para você, né? Eu construo uma amizade, eu aprofundo essa amizade, cria vínculos, né? Fraterno, você vai criando, né, laços que as pessoas, depois de um tempo, vê você como parte da família deles. Então, essa é uma coisa saudável, né? Você conquista, né? Quantos lugares você está e o cara te recebe como se fosse membro da família dele, né? Mas isso não é uma coisa tão comum assim. Na maioria das vezes, as relações são muito superficiais, né? Só de interesses, né? Você está olhando aquilo que o outro pode fazer por você e vai até aquele ponto, quando consegue já muda, né? Já não está mais tão próximo, já se afasta. Então, a gente tem que ter uma percepção de entendimento, sabe? Claro, quem é que me ajuda? Quem é que soma comigo? Se não está somando, eu tenho que abrir uma percepção para pensar sobre isso, né? Isso seja numa relação comercial, isso seja numa relacionamento afetivo, né, num casamento, sim. né? Nós estamos lá. Quantas pessoas passam uma vida inteira juntas, né, mas já estão distantes há tanto tempo, né? Mas que tudo tem uma saída. Eu vou contar uma história de uma pessoa, né, que Sim, é só assim, sem sim, citar, né? claro. De um relacionamento muito longo, né, e que estava vivendo um momento difícil, né? E numa das falas, né, ele disse que tinha uma vida assim de viajar muito fora, né, do país, porque ele tinha empresa fora do país e também no Brasil, né? Ele viajava muito. Isso fazia com que ele passasse grande parte do ano afastado da casa dele. Ora, isso por quase 40 anos, sabe? É claro que a relação dele esfriou, né? É claro que a relação não existia. Mas engraçado, né? Eles deram a volta por cima. Quer dizer, uma Conseguiram coisa que não superar, né? ela ficava aqui no Brasil e ele fazia isso, né? Até ele tinha o quarto dele, ela o quarto dela, né? Veja qual a distância entre as pessoas, né? E eles optaram em mudar todo esse cenário. E reaqueceram a relação, ela começou a viajar com ele. Então, isso eu estou colocando porque ele era um amigo do meu pai, essa Sim, história eu tive hum, presente, conversando com eles. Então, eh, já não estão mais aqui, né, sim, infelizmente, sim. né? Eu era bem mais novo naquela época, mas é só para você ver, as relações elas podem se reatar, elas podem, mas precisa existir uma coisa muito simples, querer, Querer. né? Se não tem o querer e se não tem a realidade ou a verdade por detrás desse querer, as coisas Fica muito superficiais difícil. elas vão fragmentar. Não tem perigo de não fragmentar, né? Porque elas não estão encaixadas. Né? É diferente. Você está lá com a sua família, né? Eu estou com meus filhos. Eu abro qualquer coisa, mas meus filhos não.
né? Então, acontece alguma coisa com ele, mexe comigo 100% ou 1000%, né? Então, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar sabendo, eu tenho que estar fazendo parte, né? Eu tenho que estar inteirado com eles. Esse é o meu sentimento de pertencimento à família, né? Então, eu ligo, eu falo, eles me ligam, eu falo. Aí meu neto foi ser batizado na igreja que eles comungam, né? Sim, Nações, né? São evangélicos também. sim. E aí eu saí daqui, né? Num sábado, saí na sexta noite para chegar no sábado. O evento era no sábado, assisti o evento e voltei no sábado para chegar aqui no domingo. Quer dizer, passei 2 dias dentro do ônibus, né? Mas fui com o maior prazer do mundo e com a maior felicidade do mundo de poder estar lá naquele momento que ele ia ser batizado, né? Carlos, é uma alegria que nada supera, né? Não. Então, isso é possível, sabe? Ser feliz não custa muito. É um investimento. Os detalhes, tudo é muito importante, né? Mas nasce de você, sabe? Todo mundo tem decepções, todo mundo tem Sim, dificuldades, todo mundo tem problemas, sim, as relações elas passam em altos e sim, baixos, mas o que persiste é o sentimento verdadeiro de amar, sim, né? De querer amar no sentido mais claro. amplo, né? De convivência. Eu amo meus filhos, né? Não é só o amor entre homem e mulher, né? Eu Sim, amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo, né, as sim, pessoas que eu posso ajudar, eu posso contribuir. Muitas vezes eu deixo de pensar em mim para pensar nelas, mas eu acho que isso é sentir parte, né? Eu vim para a Icó para passar um período pequeno e estou aí, vai fazer 30 anos, é um período razoavelmente grande, razoável. mas eu tenho muito orgulho de ter passado. Eu nunca trabalhei tanto tempo num lugar só, Sim. né? Mas eu não abro mão de ter Então, você, passado todo Carlos, esse você se tempo. apaixonou mesmo por Icó, viu? Gosto muito daqui, muito, pelas oportunidades, porque eu tive chance de fazer, né, Amizades. amizades, de poder estar fazendo um trabalho diferente, né, que eu, se Sim, estivesse no outro centro maior, não teria tido essa sim, chance, nem essa oportunidade de montar todos esses equipamentos, né? Se eu tinha voltado para São Paulo, eu seria mais um entre sim. tantos, né? Mas é aí que você começa a entender que a mão de Deus leva a gente para Verdade, onde Ele quer, não aonde a gente verdade. quer, né? Carlos, ainda nesse ponto de superando limites, como o senhor trabalha a questão do autocuidado e a compaixão com os, os próprios limites? Olha, você tem que entender que você é um corpo e esse corpo é uma máquina. Então, você precisa entender que ela tem limites, sabe? Em tudo. Não só no corpo físico, mas no emocional. Então, você precisa respeitar esse limite, porque essa saúde só ocorre se você tiver esse respeito, o cuidado dela. A falta de saúde é exatamente a falta desse cuidado, seja físico, mental, né? Dessa interação que você tem que ter com você mesmo, sabe? Quantas vezes você se põe numa situação de uma relação difícil, né, fragmentada, e você não consegue olhar para ela e dar um fechamento, seguir em frente, olhar que a vida não para ali, né? Não é porque a relação não vai existir que você vai deixar de existir, né? De poder seguir em frente, seguir sua vida e continuar, sabe? A gente tem que olhar, né? Tem que tentar tudo, tudo, mas chega uma hora que você tem que saber o limite. Muito bem, Carlos. Que sinais podemos perceber sobre que o limite está sendo ultrapassado? Quando você começa a adoecer, tá? Você começa a dar sinais quando você começa a sentir estranheza em você mesmo, né? O seu corpo fala, a sua mente fala, né? Seu coração fala e às vezes você é que tampa o ouvido para não ouvir. Então precisa deixar isso mais transparente para você poder ouvir, e ouvir que está na hora, né? Precisa redefinir, precisa pelo menos sentar, conversar, abrir portas, né? Saber ouvir também, porque muitas vezes eu quero falar, mas poxa, cadê o outro? Ele precisa falar também. Então não é a minha fala. Fala tem dois lados. Eu preciso ouvir a do outro e preciso entender essas falas dentro de mim também. E muitas vezes eu preciso conversar comigo mesmo,
sabe? É uma coisa, é papo de doido falando sozinho, não, não é isso não. Mas eu preciso ter a consciência de conversar comigo, de refletir meus pensamentos, de refletir a minha verdade, porque tem coisas que estão embutidas em mim que já foi ultrapassado e que eu não reciclei esse processo em mim mesmo, né? Muito bem. Certamente as pessoas elas têm essa dificuldade de perceber os seus limites, às vezes a enfermidade chega, uma dor aqui, a mente cansada, não consigo dormir e tal. E as pessoas, quando procuram ou o médico ou um psicólogo, elas chegam com essas queixas sem perceber que ultrapassaram os limites. A somatização é uma parte disso, né? Sim. Você vai somatizando e isso vai adoecendo o seu corpo, né? Tanto o seu corpo como sua mente, né? Mas a consciência disso, muitas vezes, ela é travada por nós mesmos, porque não quero ser ciente do que eu estou vivendo, né? Eu quero tentar abafar isso, só que isso não se cala, isso vai Vai piorar. emergindo, vai emergindo, vai emergindo. Então você pensa que está segurando, mas uma hora isso tudo vai vir à tona. Muito bem, Carlos. Carlos, e como sair vencedor na história, né? Como sair vencedor na sua história? Como eu posso ser um vencedor diante de tantas dificuldades, tantos limites, né? O cansaço, não só físico, mas o cansaço mental. Então, como sair vencedor em tudo isso, Carlos? Olha, eu sempre penso assim: o que é vencedor? Não é chegar em primeiro lugar. Sim. O vencedor é aquele que conquista aquilo que ele sonhou, né? Aquilo que está na sua mente, aquilo que você tem de propósito, sabe? Se você olha para aquilo que você fez, né? Eu vou dizer assim, eu estou há 47 anos na minha profissão. Eu me sinto um vencedor, mas não como um destaque, né, porque eu recebi comenda ou porque eu recebi, né, elogios. Não, eu não sou vencedor por causa disso, mas porque eu sinto que cumpri meu papel, sabe? A minha formação, aquilo que eu jurei, né, quando me formei. Então, eu fiz e tenho feito o meu trabalho, eu tenho feito com ele consciente, eu tenho feito, né? Então, mesmo que eu tenha enfrentado, por exemplo, na nível pessoal, relacionamentos que não deram certo, e tal, mas não quer dizer que a minha vida parou, que eu não tenha responsabilidade, né, com a minha história, com o meu mundo. Não é que eu não tenha defeito, eu tenho, então eu tenho que pensar nos meus defeitos, eu tenho que pensar nas minhas qualidades, ver como eu posso trabalhar essas questões, né? E está evoluindo. O verdadeiro vencedor é aquele que não para, é aquele que todo dia acorda e sabe que tem que mudar, né? Muito bem. Esse ponto que o senhor coloca, o senhor chamaria isso de responsabilidade pela própria vida? Ah, sim, porque a vida é sua, né? Foi um presente lhe dado, né? E você responde por ela. Tudo o que você fizer, no sentido de ter garantido que esse presente cumprisse o seu papel, porque eu imagino, nós viemos para cá, né? Sempre quando eu falo em Deus, as Sim. pessoas perguntam, né? Uhum. Assim, elas tentam colocar assim, né? O que Deus quer da gente? O que ele pediu para a gente, na verdade, né? Não estou querendo discutir coisa Claro, religiosa, claro. mas ele pediu para a gente vir para cá para acertar ou para errar, né? Para acertar. Na verdade, não. Quando eu acerto, eu mudo o quê? Né? O certo já está garantido, é certo. Mas ele quer que a gente aprenda com os nossos erros. A evolução se dá em quê? No processo todinho de aprender. Quer dizer, você aprende caindo, aprende tombando, até o dia que você fica em pé. Aí toma coragem e anda, né? Fala, Sim, aprende, sim. estuda, conhece, se forma, casa, tem filhos, e chega no fim da sua estrada e olha para ela e fala o quê? Eu vivi, né? Então, isso tem sentido. Agora, você viveu errando e acertando, né? Eu tenho que entender uma coisa que é muito importante. Deus nos deu uma coisa só. Tu sabe qual é? 24 horas. Não existe nada mais do que isso. É só 24 horas. Todo dia é um dia, né? Se você parar para pensar, tu não tem nada além disso. Cadê o ontem? Eu Sim. posso mudar o que do ontem? Nada. Ontem passou. Não existe mais. Eu não posso alterar nada do ontem. E cadê o amanhã? Eu posso pensar, planejar,
mas fazer não. Sim. Só vou poder fazer quando ele for hoje. E é 24 horas. Então nós temos que aproveitar um dia de cada vez. Eu não sei o dia que ele vai me chamar. Eu espero que ele esqueça de mim. Eu brinco sempre com o pessoal que todo mundo reza para Deus para pedir as Sim. coisas, né? Eu normalmente rezo para Deus para ele me esquecer. Porque quando eu vou lá, Senhor, não lembra de mim, não. Deixa eu quieto, né? Porque o dia que ele lembrar, ele pode falar, Carlos Prado, homem, você já está aí há muito tempo, vamos Sim. subir, ó, vem para cá. Então, o dia que ele quiser, eu vou estar pronto, sim. Muito bem, Carlos. Carlos, olha, certamente a jornada da nossa vida é uma jornada cheia de surpresas, né? Com muitas curvas, altos e ladeiras. Mas, e as quedas, como o senhor mencionou, certamente são doloridas. Mas o recomeço, né? As pessoas elas conseguem realmente ter essa perspectiva que o recomeço pode ser melhor, a lição que aprendeu com a queda e tudo mais, e isso ser um diferencial na vida de qualquer pessoa. Isso é um diferencial, só que infelizmente a grande parte das pessoas se deixam derrubar pelaquilo que acontece e não olha como desafio, né? Você, quando cai, significa que alguma coisa não deu certo, né? Se você está andando de bicicleta, caiu alguma coisa, ou foi um objeto, alguma coisa, ou você não teve habilidade de controle daquele carro, daquela bicicleta, ou seja, qualquer coisa, né? Mas quando existe alguma coisa que acontece que não é positiva, Sim. sabe? Por que eu não olhar como uma superação? Por que eu não olhar para aquilo e ver o desafio de enfrentá-la, né? De olhar quantos desafios você vai passar na vida? Todos, né? Cada dia, né? Eu brinco, meu pai tem uma idade elevada, aí eu fui no aniversário dele, aí ele disse que sonhou com Deus, né? Aí eu falei assim, tá bom, então me diga o que é que você sonhou com Deus, pai. Ele falou, não, eu sonhei que eu estava conversando com ele. Eu falei, então, pai, diga lá qual foi a conversa que você teve com Deus, né? Aí ele falou, não, eu fiz um pedido a ele. Eu falei assim, então qual foi o pedido, pai? Ele falou, mais de 10 anos. Aí brincando, minha mãe Sim. faleceu há 2 anos, né? Sim. Aí, para brincar com ele, eu falei assim: mãe, mamãe tá esperando, sei lá, rapaz, e você pedir mais 10 anos. Ela está esperando a sua chegada, né? Então, mas vamos pensar assim, né? Tudo na vida é desafio. Tudo na vida é olhar para aquilo que a Sim. gente tem, é ser prático, é olhar meu dia. Todo dia você tem a oportunidade de mudar toda a tua história, de olhar para você, de se reconstruir, de se valorizar, mesmo que ninguém te dê nenhum ponto de apoio. O apoio tem que ser de dentro de você, sabe? Se eu tenho fora, ótimo, mas se eu não tenho, eu vou buscar. Então eu preciso caminhar nessa direção de entender que eu sou uma máquina feita para vencer. Então eu vim aqui para ter resultados, para construir minha história, para deixar minha marca, né? E um dia eu vou ter que partir, porque esse é o sentido de existir. Muito bem, Carlos. Você diria que realmente o ser humano, tudo aquilo que ele está dentro de si mesmo, não simplesmente um construto de que a minha vida, a minha vitória, o meu sucesso depende do outro, eu não consegui por causa do ambiente, eu não consegui e tal. O senhor diria que tudo está dentro de si, Eu diria que sim. apesar de que certamente existem influências externas também, mas Elas somam, né? Elas trazem as possibilidades. Quanta gente abre caminhos, né? Eu me lembro de uma profissional que trabalhava comigo lá, né, quando eu trabalhava na Telesp, ela era muito dura, né? Mas foi a pessoa que mais me ensinou, né? Eu sonhava em comprar um carro para atropelar ela. E ainda só era sádico, eu queria dar ré para ver os ossinhos dela quebrando, de tanto que ela pegava no sim. pé. Mas foi a pessoa que mais gastou tempo comigo. Ela me põe em curso, me ensinou, me ajudou, me treinou, me qualificou, sabe? Ela fez de tudo para minha profissão, sabe? Poxa, você tem um presente desse, né? E às vezes a gente não entende. Veja, eu me sentia ofendido porque ela me cobrava. Aí, sem entender, depois de anos é que eu fui cair minha consciência e falar assim: poxa, Ana me ajudou tanto na minha vida, ela fez tanto por mim e eu fui tão ingrato com ela, né? Brincando, né? Sim. Aí você olha assim: quantas pessoas abriram portas e a gente não percebeu.
a oportunidade passou. Para muitos, né, a oportunidade acaba nem voltando mais, né, Carlos? Se você não correr atrás, não volta mesmo, sabe? Você tem que ser... O seu destino não está na mão de ninguém, está na sua. Muito bem, olha, batendo aqui um papo com o Carlos Prado, papo muito gostoso sobre temas que são relevantes para você que está nos acompanhando, principalmente tratando-se da saúde mental, como você pode administrar bem suas emoções, como você pode se tornar um protagonista da sua história. E o Carlos nos trouxe aqui bastante conhecimento, informações sobre como lidar com isso. Carlos, muito obrigado, viu, por nos permitir esse bate-papo gostoso. Eu que agradeço a oportunidade, né? E espero ter contemplado, assim, dentro do que você tinha pensado para esse momento. Tá certo? Foi muito bom. Eu já quero deixar aqui um convite para, em um outro momento, eu vou disponibilizar para Pâmula algumas datas e o senhor ver lá quando a gente pode bater um papo de novo. Já está marcado, é só você falar para Pâmula, porque ela vai me orientando nas agendas e Muito aí bem. a gente vai. Tenho um prazer enorme de vir conversar. Acho que essa conversa é muito útil porque a gente pode trazer mensagem que pessoas não estavam pensando, né? Sim. Porque as pessoas falam, eu vou conversar com o psicólogo, não sou doido, não tenho que conversar com ele não. Mas as pessoas são pessoas, Claro. todos nós somos pessoas e todos nós viemos no mesmo molde. Verdade. Então, nosso sentido é entender, se entender, aprender e construir resposta. A vida está aí. Se não deu certo isso, vamos para B, né? Eu digo sempre que o abecedário tem 26 letras, né? Sim. Se eu comecei pelo A, eu tenho mais 25. Então, até chegar na última letra, tem muita chance para mim poder acertar, né? Muito bem. Ô, Carlos, quero deixar aqui você com esse minutinho que me resta para trazer suas considerações finais, deixar alguma mensagem para o nosso público, olhando aqui para essa câmera. Bom, eu queria agradecer novamente, né? Então, eu acredito assim, todo ser humano, né? O que é ser humano, né? É entender as nossas possibilidades, né, de humano, né? Nós temos limite, nós temos dificuldade, mas nós temos um poder tão grande, tão fantástico dentro de nós, que nós conseguimos superar tantas dificuldades, tantas limitações e fazer do mundo algo melhor. Então, não abra mão de deixar o seu recado, de deixar a sua mensagem. O tempo vai passar, mas ela fica. Veja que todas as mensagens bem ditas e bem feitas nunca se apagaram no mundo. Então, deixa a sua, né? Eu deixo a minha marca com tanto que de gente que me ensinou e me ajudou para aprender, eu sinto a obrigação de fazer a minha parte, tá certo? Muito bem, Carlos, muito obrigado mais uma vez. Olha, forte abraço, Deus te Pra você abençoe, também, realmente. sucesso. Certamente o senhor ainda tem muito a realizar e muitos projetos que certamente irão se tornar realidade. Deus te abençoe, viu? Eu quero passar do 100. Muito bem, Carlos. Olha, se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima semana. Um forte abraço e até lá. Arraiá de ofertas é na Duda Center Calçados. Chegou o momento de aproveitar muitas ofertas especiais para você e toda a sua família. Temos vários modelos de botas e calçados super confortáveis e estilosos esperando por vocês. Então não perde tempo e vem pro Arraiá da Duda Center Calçados. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você.
É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no crédito do trabalhador. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Ligação, uma hora dessa, eu resolvendo as coisas. Oi, amiga. Mulher, eu tô aqui no centro da cidade, fazendo umas compras, fazendo a feira do mês, mas tá tudo muito caro, não tô achando nada barato pra comprar. Mas eu fiquei sabendo, minha querida, que a gente não precisa mais se preocupar com o preço das compras. Fiquei sabendo que vai abrir um atacarejo maravilhoso aqui em Nicó, com o melhor preço da cidade, viu? Que é o Zé Paraibano, minha filha. Ele vai inaugurar nesse mês com várias ofertas aqui para a população aproveitar. E eu já vou aproveitar e fazer minhas compras do mês lá. E eu, que não sou besta nem nada, vou fazer minhas compras todo mês lá, para garantir economia, qualidade e encher o carrinho. E o endereço, amiga, é super facinho de achar. É em frente às lojas Americanas, bem no centro da cidade. Está cansado de quebrar a cabeça com tanta papelada e precisa sair de casa para resolver tudo? Nós podemos resolver o seu problema. Com um clique no celular, você entra em contato conosco e resolve tudo no conforto da sua casa, sem muita burocracia e sem gasto com locomoção, e super rápido e seguro.